Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, Fernando Diniz no Corinthians e a estreia já quebrando a série de 9 jogos sem vitória. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a contratação de Fernando Diniz pelo Corinthians, vamos, ao falar desse tema, falar também da estreia dele como treinador, ganhando do Platense, o Corinthians ganhando do Platense por 2-0 fora de casa. Vamos tentar juntar as duas coisas, acho que as duas coisas são complementares para o vídeo, né, nesse vídeo aqui para abrir essa sexta-feira. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do FlashScore, é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você sabe, né? FlashScore você não paga nem para baixar, nem para usar, só vir no primeiro comentário fixado, fazer o download e mandar ver. Tô gravando esse vídeo aqui, como eu falei, na manhã de sexta-feira, e na noite de quinta a gente viu o Corinthians enfrentando o Platense fora de casa na estreia da Copa Libertadores. Além de ser a estreia do Corinthians na Copa Libertadores, foi também o jogo que marcou a estreia de Fernando Diniz como técnico do Corinthians. Como teve aí rodada de Champions no meio de semana, eu até falei aqui no canal da demissão do Dorival, né, tá no vídeo anterior aí. Falei também de como os jogadores, não era só a demissão do Dorival, era também os jogadores mostrarem um poder de reação, porque parecia que tinha muito jogador, não vou dizer acomodado, porque eu não tenho esse tipo de informação e não acho correta essa inferência, mas tinha muito jogador do Corinthians rendendo muito abaixo do que podia. Então falei lá na demissão do Dorival que não era só demitir o Dorival, os jogadores teriam que reagir, e acabou que o escolhido para tocar o barco foi o Fernando Diniz. Tem um ponto aí muito importante, né? O Marcelo Paes, que é o CEO, é o executivo de futebol do Corinthians, sempre gostou demais do trabalho do Fernando Diniz, tentou levar o Fernando Diniz para Fortaleza 2 ou 3 vezes, nunca tinha dado certo, e dessa vez o Fernando Diniz era o principal nome para o Marcelo Paes, e tem que lembrar, né? O Marcelo Paes, quando chega ao Corinthians, o Dorival já estava lá. O Marcelo Paes o Dorival não era um técnico contratado pelo Marcelo Paes. E lógico que ele não ia trocar, o Dorival via o título da Copa do Brasil, com aquele cenário que foi, com aquele contexto que foi, não tinha nenhum cabimento você chegar como CEO e dizer que você queria trocar o treinador. Já que o treinador caiu, agora foi um treinador escolhido pelo CEO. Esse a gente pode dizer é a escolha do Marcelo Paes, que sempre gostou, como eu disse, demais do Fernando Diniz. E aí ele chega, e eu queria já pegar uma frase que o Fernando Diniz falou no jogo contra o Platense pra gente trazer o que o Fernando Diniz, o que vai ser a era Fernando Diniz no Corinthians. Estavam jogando lá o Platense e o Corinthians, um jogo muito amarrado, de poucas chances. O Corinthians no primeiro tempo claramente evitando qualquer tipo de risco, evitando qualquer tipo de situação para dar empolgação para o Platense. O Platense é um time bem pequeno, é um time que ganhou o Campeonato Argentino, muito tradicional, mas ganhou o Campeonato Argentino lá no início do ano passado e que estava jogando sua primeira Libertadores, aquele time com um estádio, caldeirão, tudo aquilo. Corinthians não quis deixar o Platense pegar ritmo no jogo e também não criou muita coisa no primeiro tempo. E aí na parada técnica, no intervalo, o Diniz chama o time e fala e passa a confiança e passa o senso de, não vou dizer, pode ser o senso de arriscar, o senso de ousadia para o time. E aí em determinado momento ele cobra, ele fala pro Kaique, pro Garro, pra galera da frente, assim: eu quero que vocês estejam mais próximos, estejam juntos. Se errar, foda-se. Entenderam, né? Se errar, dane-se. E essa frase, ela diz muito do que é o Fernando Diniz, né?
nas coisas boas e nas coisas ruins. Quando ele vira e fala pro um jogador como o Kaique, que aliás é um jogador que ele bota a confiança pro cara jogar, pro cara ser titular, quando ele vira e fala, se errar, foda-se, isso pode ser percebido de duas maneiras. Pode ser percebido como uma inconsequência, como assim, o erro pra mim não tem diferença, ou não. Ou pode ser percebido como uma coisa leve de dizer, cara, você joga bola, arrisca, tenta. Se der errado, não tem problema, o erro faz parte do meu modelo de jogo. E é isso que faz o Fernando Diniz. É isso. Me lembrou muito, não sei se vocês lembraram disso, mas essa fala do Diniz me lembrou muito a do Cristiano Ronaldo pro João Moutinho, lá nas quartas, pode ser? Nas quartas de final da Euro de 2016, que estavam jogando Portugal e Croácia, disputa de pênalti, e aí o Moutinho tinha perdido o pênalti na disputa de 2012 contra a Espanha, né, na Euro 2012, e não queria bater. Aí o Cristiano Ronaldo, como capitão da equipe, foi lá e falou, não, você vai bater, vem bater, você bate bem, se perder, foda-se. Como querendo dizer assim, beleza, eu confio em você, você bate pênalti bem, se perder, beleza, perdeu, faz parte do jogo, mas eu quero que você bata. E o João Moutinho foi lá, bateu, fez, Portugal passou e depois até veio a ser campeão da Euro, como a gente conhece. Então assim, essa fala do Diniz, e que era direcionada para todo mundo do ataque, e que tinha ali um direcionamento para o Kaique, um moleque promissor da base, e que foi lançado no sentido de, foi dado a ele, o Kaique já jogava, né? Não foi lançado no sentido de que ele, mas o Diniz investiu nele para ser titular nesse jogo, dizendo, garoto, faz o seu jogo, arrisca, ousa. Se você errar, eu vou estar aqui para te defender. Eu vou estar aqui para te ajudar. Então, assim, esse tipo de fala do Fernando Diniz, esse tipo de postura é a postura do Fernando Diniz. É a postura que normalmente o Fernando Diniz faz. Para dar uma degringolada e para ele exagerar e esse, foda-se, virar de incentivo para cobrança e uma cobrança que não possa ser bem percebida, é um risco do trabalho do Diniz, sim. Já aconteceu em outros clubes, ultimamente no Vasco aconteceu numa parada técnica e que sim, teve consequência, teve repercussão, então isso é um risco e isso está embutido no padrão de trabalho do Fernando Diniz. Quem contrata o Fernando Diniz sabe que isso é um risco. E tá ok. Por quê? Porque os trabalhos do Fernando Diniz, eles têm também a característica, a marca de melhorar jogador, de fazer jogador evoluir e muitas vezes rapidamente. É só você ver ontem. O Garro de ontem foi um Garro completamente diferente do que vinha sendo com o Dorival Júnior. Se você vai aqui no Flash Score, o Garro foi o melhor jogador em campo. Aqui, ó. Tá vendo? Esse 8.0 aqui é esse jogador com a estrelinha. O Garro foi o melhor jogador em campo. E o Garro, no fim da era Dorival, e claro que o trabalho do Dorival tinha chegado no teto, é evidente que o Garro com o Dorival já tinha chegado ao máximo, já tinha chegado no teto que ele poderia, não dava mais para o trabalho seguir. Era meio improdutivo. Então, essa frase, se errar, foda-se, ela mostra muito do que o Corinthians foi buscar com o Fernando Diniz. E no jogo contra o Platense a gente viu um Corinthians claramente resguardado, conservador no primeiro tempo, e um Corinthians que foi se soltando à medida que viu que o Platense não tinha esse poder de fogo todo. O Platense teve até duas chances ali num mesmo lance seguidas no primeiro tempo para abrir o placar, e o Hugo fez uma defesa monumental de cabeça, monumental. Mas, num geral, o Platense levou muito menos perigo do que eu até imaginava pelo fato pressão, pelo fato estreia na Libertadores, pelo fato em casa.
Foi um jogo até em que o Corinthians sofreu bem menos do que eu imaginava. E no segundo tempo, a partir de um posicionamento muito bem feito no meio-campo, gera os 2 gols em 2 assistências do Garro, uma para o Kaique, um passe maravilhoso do Garro nas costas do lateral direito para o Kaique entrar e ter muita calma e muita tranquilidade na frente do goleiro, e depois do Garro acionando também o Yuri Alberto nas costas, dessa vez do quarto zagueiro, o Yuri Alberto entrando pela direita, batendo para fazer 2-0. Os 2 gols em recuperações de bola. Ou os 2, quer dizer, um em recuperação de bola, porque é uma recuperação do tiro de meta do goleiro do Platense, o outro de uma cobrança de lateral, que depois de uma raspada do Ranieri, se eu não me engano, a bola sobrou pro Garro para dar assistência. Então isso a gente já teve esse impacto imediato de um Corinthians mais confiante, de um Corinthians mais ousado, de um Corinthians com um sentimento de se errar, dane-se, se errar, foda-se. Então assim, isso a gente pode esperar do Fernando Diniz. É lógico que a chegada do Fernando Diniz tem algumas questões, como os últimos trabalhos dele, à exceção do Fluminense, o segundo trabalho dele no Fluminense, ele é um ponto fora da curva. Mas os outros trabalhos têm um impacto imediato muito rápido, uma melhora de jogo muito rápida, que era algo que o Marcelo Paes queria. Tanto é que no pronunciamento que o Marcelo Paes comunica a demissão do Dorival Júnior, ele bate na tecla 2 ou 3 vezes no fato do Corinthians não conseguir jogar bem. E os times do Diniz, eles jogam bem, eles têm um volume de jogo interessante no primeiro momento, no impacto imediato. A questão é do médio para o longo prazo. E aí os times do Diniz têm tido problemas com isso. E foi assim no Vasco, foi assim na primeira passagem no Fluminense, foi assim no São Paulo. Em outros ele nem chegou a ser assim, né? O trabalho no Cruzeiro não decolou em nenhum momento, o trabalho no Santos não decolou em nenhum momento, mas você tem vários momentos que aconteceu assim. O último trabalho no Vasco aconteceu exatamente assim. O impacto de melhora inicial foi excelente. O Vasco melhorou, os jogadores melhoraram, o Ryan teve um desempenho, uma subida de produção absurda, o Andrés Gomes teve uma subida de produção absurda. Então, assim, Cauã Barros teve... Então, essa noção, esse histórico acontece com o Fernando Diniz com uma frequência. A questão é o médio prazo. E aí é um problema que o Diniz precisa resolver. De novo, tirando o trabalho no Fluminense, que ali você tem um médio prazo muito bom, não só por causa do título da Libertadores, mas, por exemplo, a própria campanha no Campeonato Brasileiro é uma campanha bem sólida. Nos outros, o Diniz tem isso a resolver. Como também tem a resolver uma deteriorização da relação de uma forma até de certa forma rápida, e aí fruto da obsessão, ou fruto do nível de energia que o Fernando Diniz coloca, que às vezes há um exagero aqui e outro ali. E é verdade, existe mesmo. E a gente tem exemplos disso, eu não vou ficar citando aqui, porque não gosto de rotular assim, mas é algo que o Fernando Diniz precisa resolver. Ontem, se errar, foda-se, sair do perfil do incentivo para uma cobrança exagerada é uma linha tênue, é um fio de navalha, é andar ali em cima do muro. Isso, as coisas acontecem assim. Então é algo que o Fernando Diniz precisa resolver. Agora, se o Corinthians queria alguém que faça o time jogar bola, o nome do Fernando Diniz é um nome bom para isso, com todos os riscos que tem, com todas as rejeições que tem. E o Fernando Diniz teve muita, seja do torcedor, seja de parte da imprensa, seja da imprensa segmentada, ou seja do influenciador, teve muita rejeição, como também tem muita gente já encantada instantaneamente, porque o Fernando Diniz, a exemplo de algumas figuras do futebol brasileiro,
ele nunca é tratado com um certo equilíbrio. Ou as pessoas tratam o Fernando Diniz como uma farsa gigantesca, ou tratam como um gênio incompreendido. E o Fernando Diniz não é nenhuma coisa nem outra. Ele nem é uma farsa e ele nem é um gênio maravilhoso, o maior treinador da história do futebol moderno. Não. Ele está aqui no meio do caminho, com um treinador com muitas coisas positivas, com várias coisas negativas, como todos nós. Como todos nós. Então, assim, o trabalho do Fernando Diniz no Corinthians, ele vai dar uma repercussão absurda, pro bem ou pro mal, porque o Corinthians dá uma repercussão absurda. Mas, se o Marcelo Paz, de fato... E olha que nem seria o meu nome, tá? Falei isso algumas vezes. Eu, se fosse tomasse a decisão, eu teria tentado o Crespo para técnico. Falei sobre isso. Então não era a minha escolha, mas dentro do objetivo do Marcelo Paz de ter um técnico que conseguisse desenvolver jogador, um técnico que fizesse o time jogar mais, ter mais volume de jogo do que vinha jogando, até nas fases boas com o Dorival, a escolha do Fernando Diniz, ela tem sentido. Mas também tem riscos, como eu falei aqui. O trabalho pode se deteriorar rapidamente, o trabalho pode deixar de ser sólido rapidamente, o aproveitamento do Diniz no Campeonato Brasileiro é uma coisa intrigante, ele é muito ruim para um técnico que pegou os times que ele pegou e um técnico que tem a qualidade que ele tem. Então você tem esses pontos, mas pensando com a cabeça do que queria o Marcelo Paz, a contratação faz sentido. E já teve esse impacto nesse primeiro jogo, que era um jogo de risco, e acho que o Fernando Diniz teve muitas coisas positivas ali, né? De conseguir fazer um time sólido, de colocar os laterais do Corinthians sem estarem expostos, nem o Mateuzinho, nem o Matheus Bidu, de colocar o André para jogar na posição que ele é melhor, algo que o Dorival não estava fazendo, e o André já subiu de produção, de ter de novo o Garro empolgado, produzindo bem, numa posição que ele também é confortável, em apostar no menino Kaique, e teve o retorno. Então, esse primeiro jogo do Diniz tem coisas muito positivas. É isso. É assim que eu vejo a contratação do Fernando Diniz. E você? O que você pensa? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica nesse link do primeiro comentário, baixa o app do Flash Score totalmente de graça para você não vai pagar nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.